Mas, inclusive, quando o Flamengo jogou muito mal contra o Central Córdoba, ele fez uma boa partida. Só que a partida foi muito ruim e a gente acabou nem mencionando sobre isso. E de lá para cá ele vem colecionando boas exibições essas que dão a ele 4 assistências e 2 gols. Inclusive o gol de ontem, já te respondendo, para mim foi o gol mais bonito. É algo muito maravilhoso assistir aquele gol do Arrascaeta. É algo simples, só que o simples dele faz ficar fantástico, porque parece fácil, mas não é fácil o gol que ele fez ontem. Mas é muito, assim, ô Fernandinho, eu tenho muitos assuntos para falar sobre esse jogo, porque eu considero uma partida extremamente perfeita do Flamengo, do primeiro minuto ao último minuto. É exatamente isso que o torcedor rubro-negro gosta de assistir e que eu tenho certeza que o Felipe Luiz pede aos jogadores dele. Saída de bola muito boa, marcação sob pressão muito boa, intensidade muito boa, deslocamento dos jogadores sem a bola, perfeito. Se a gente for olhar o gol do Gonzalo Plata, tem toda uma movimentação e aquilo ali não é por acaso. É o Michael puxando a marcação, é o Arrascaeta entrando em profundidade, é o Gerson no meio ali recebendo a bola e dando um passe maravilhoso para o Gonzalo Plata fazer um outro bonito gol na partida também, porque foi um baita golaço, não por conta da finalização dele, mas toda a jogada. O Wesley, por exemplo, um jogador que a gente sempre criticou, que precisava melhorar o cruzamento, e o cruzamento que ele deu na cabeça do Pedro foi algo maravilhoso de assistir, isso precisa ser elogiado também. O próprio Pedro, por exemplo, um jogador que estava há muito tempo sem entrar em campo, ele entra em campo contra o Central Córdoba, fica alguns minutos, mostrou ali que precisava mais de minutagem e ontem entrou e aproveitou todas as oportunidades. O Alexandre, que eu acabei de ver aqui, embora tenha sido substituído, mas o tempo que ele ficou em campo fez uma baita partida também. Então, Fernandinho, eu considero dentro de campo uma partida perfeita do Flamengo. É uma partida daquelas do Felipe Luiz botar no DVD e sempre que ele quiser dar exemplo para os seus jogadores, ele utilizar todas as jogadas, tudo que foi trabalhado nesse jogo. Inclusive, os 2 gols de bola aérea do Flamengo no primeiro tempo, do Pulgar e do Danilo, é algo ensaiado, é algo trabalhado. E eu tenho certeza que o Felipe Luiz estudou bastante o adversário, no caso do Juventude, porque o fraco do Juventude é justamente bola aérea. Sim. E muita gente hoje brincando comigo na rua, é muito fácil fazer 6 no Juventude. É fácil você falar isso se você não estiver assistindo aos jogos do Juventude, porque o Juventude ele vem fazendo boas partidas. Então, o Flamengo que fez parecer fácil, diante dessa partida que eu considero perfeita dentro de campo, do primeiro minuto ao último minuto. E esse é um ponto, e eu estava até, enquanto você falava, olhando a tabela, para lembrar se eu não ia falar uma besteira. A gente está na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro e a gente ainda não tinha assistido a uma partida em que um time tem uma soberania de ponta a ponta com placar tão elástico, porque o controle a gente até já encontrou em algumas partidas, mas o placar elástico denuncia a diferença, o abismo técnico entre uma equipe e outra. Comentamos aqui já várias vezes que essa temporada, uma vitória tem que ser comemorada como um título, porque é uma temporada muito disputada. Mas pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, a gente viu um time sobrar, não só no placar, como também tecnicamente em campo. E esse time foi o Flamengo agora contra o Juventude. A gente viu o 3-0 mais elástico, o 3-0 do Corinthians no Vasco, mas que também não foi assim, ai meu Deus, uma soberania. A gente viu o Inter no Cruzeiro também, que foi um bom domínio do Inter, 3-0, mas com falha de arbitragem. A gente está falando de um time que, como o Vernê trouxe, jogou de ponta a ponta muito bem, teve o controle de todas as ações, jogou também no erro do adversário em todas as suas qualidades e teve um placar elástico pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, o Lucas Pedrosa. Não, foi um jogo perfeito mesmo do Flamengo e não tem nem um pingo de motivo para desmerecer, porque o Juventude é uma equipe que vai causar dificuldades para todo mundo no campeonato, que é muito chato dentro de casa, que também o Matias estava fazendo um trabalho organizado com essa equipe. A questão é que o Flamengo realmente resolveu o jogo em 20 minutos. Foi 3-0 e foi 3-0 com uma soberania imensa, porque o Juventude não conseguia sair do seu campo de defesa. Quando recuperava a bola no seu campo de defesa, tinha que isolar essa bola e o Flamengo com as linhas altas, encaixotando o Juventude, recuperava facilmente, conseguia triangular, conseguia ter o controle de bola, as dinâmicas muito interessantes com a Arrascaeta, com o Gerson, até o Michael, que não estava fazendo grandes partidas anteriormente, também foi muito importante nessa recuperação do Flamengo aí nessa partida. Então foi um jogo perfeito mesmo, assim, impressionante o nível do trabalho do Felipe Luiz, impressionante tudo
tudo que o Flamengo conseguia produzir, a facilidade que o Flamengo deixou na partida, porque a grande verdade é essa, com as dinâmicas com o Wesley também caindo sempre pelo lado direito. O Plata, pra mim, quando ele tá bem, ele é um jogador muito importante. Eu acho que o Plata, independentemente de qual for formar o ataque principal do Flamengo, o Plata tem que estar nesse ataque, porque é um cara que consegue não só jogar de costas, mas também de frente, tem muita força, infiltração, facão. Arrascaeta é um gênio, já falei isso aqui, com ele bem fisicamente, o Flamengo só ganha com isso, porque ele tecnicamente é muito diferente, mas não é pouco, não é muito diferente. Então, assim, o resumo é esse. Foi o avassalador Flamengo, um time que encaixotou o Juventude, que conseguiu jogar com as linhas altas, que tinha uma marcação alta muito bem feita, que todo mundo jogava como um grupo. Coletivamente, todo mundo próximo, as linhas próximas, seja com bola ou sem bola, é perfeito. É o tipo de atuação que lá na frente, como que eu gostaria de ver o Flamengo jogando? O torcedor tem que falar, pô, aquele jogo contra o Juventude a gente conseguiu massacrar. Mas, ao mesmo tempo, lembre-se, nem sempre vai ser assim. Não é porque conseguiu um espetáculo no Maracanã nesse meio de semana que no próximo tropeço do Flamengo você tem que falar que tá tudo ruim, que tá tudo horrível, tá tudo horroroso. Os jogos são difíceis e vão continuar sendo difíceis. Isso aí foi um ponto realmente fora da curva, que não quer dizer que o Flamengo não tenha merecido. Mereceu e mereceu muito. Aí você falou muito bem do Flamengo, o Vene também falou muito bem, uma noite mágica, né, para o torcedor rubro-negro, para o Anderson que estava fazendo aniversário. Mas Vene Casagrande, você tem alguma crítica a fazer para o Flamengo neste momento? Vamos lá, eu tenho uma sugestão primeiro ao Felipe Luiz. Posso dar uma sugestão? Que pode. Quem sou eu, né? Não, mas é apenas a gente uma é pago sugestão. para falar aqui, tá bom? Eu acho que pode se tem falar. um aprendizado nesse 6-0, na verdade esse aprendizado a gente já sabe há muito tempo. O Pedro não pode bater pênalti. O Flamengo precisa arrumar um outro cobrador de pênalti. Porque o Pedro, se ele tem algo a melhorar, é a cobrança de pênalti. Não é o forte dele. Ontem ele deu sorte que ele conseguiu botar a bola na rede, mas em determinado momento da temporada isso pode fazer diferença. Agora, o meu outro ponto, e aí é uma crítica, é em relação à arquibancada. Porque o Flamengo não pode jogar para 31 mil pessoas e ter 2 setores fechados, como a gente viu ontem no Maracanã. E fazendo assim, uma busca rápida, no Flamengo e Juventude da temporada passada, deu 60 mil pessoas. 60 mil pessoas no Maracanã. Fui ver o preço médio do ticket, R$50. Esse ano, mesmo o Flamengo e Juventude, metade do público. O preço médio, R$75. Ou seja, é uma valorização, me corrija se eu estiver errado, de 50%. Não sei te corrigir. É isso, é de 50%. Eu fiz essa conta várias vezes, então é isso. Para fazer vídeo pro meu canal. Tá bom, de 50%. Vene, então eu tô confiando. É a minha única crítica, porque de fato... É o preço do ingresso ou o torcedor? Ah, o preço. O preço do ingresso, obviamente. Tanto é que ontem a gente pôde ver no Maracanã os torcedores xingando o presidente Ibape, fazendo protesto, pedindo para diminuir o ingresso. Eu entendo a diretoria que está tentando fazer a conta fechar, quando fecham o setor justamente para diminuir o custo da operação do Maracanã. Todo estádio faz isso, exatamente. Gente. Aí está tentando fazer a conta fechar. Só que eu acho que precisa pensar numa outra forma para não prejudicar o público. Porque o público não pode ser prejudicado, o torcedor rubro-negro não pode ser prejudicado. E a partir do momento que o Flamengo joga para apenas, e eu vou considerar apenas 31 mil pessoas, porque o Flamengo, se a gente for pegar a média de público na temporada passada, era para mais 50 mil pessoas no Maracanã. Pro tamanho do Maraca, 31 fica com aquela cara de vazio. Né? 2 setores fechados. Então, essa é a minha única crítica em relação à noite de ontem. Por isso que eu boto aí uma noite quase perfeita, entre parênteses. Então... mas dentro de campo não tem como. Não tem como achar uma crítica. Vocês estão percebendo que isso é um movimento muito forte no futebol brasileiro nessa temporada, deu uma piorada? Vocês estão desde os estaduais, mas a gente acha que é o estadual. Inclusive, a gente viu Flamengo e Grêmio, por exemplo, recentemente. A torcida do Grêmio não compareceu, mas ingressos caros. O jogo do Palmeiras não estava vazio? Sim. O jogo do Palmeiras com o Corinthians? Flamengo, Palmeiras lá na rua na Arena Barueri. Fazer um time como é o do Flamengo não custa barato. Isso a gente consegue entender. Produzir esse espetáculo que o Flamengo produziu ontem também não custa barato. E a gente consegue entender que no mundo do futebol a questão da conta tem que ser fechada. Agora, eu me pergunto se a diretoria prefere ver o Maracanã lotado, mesmo com ingressos mais baratos, ou prefere fechar setores? Eu acho que essa resposta é muito simples. Não, o Bapi já falou sobre isso. É simples essa resposta. Ele prefere do jeito que tá, entendeu? Fechar e que tá errado.
Desculpa, tá errado. É porque o que acontece? Aí eu acho que é o pensamento dos clubes que estão tentando se modernizar, e o Flamengo foi um dos primeiros do Brasil a fazer isso. Eles querem reforçar o seu sócio e aí eles não acham justo com um cara que paga o sócio e é o cara que ajuda efetivamente ao Flamengo, ele tem aquela garantia, o ingresso mais barato. Só que aí você elitiza um esporte que é um esporte popular. E o Flamengo é um clube popular. Gente. E eu já falei várias vezes aqui nesse programa, e eu entendo o olhar do Flamengo, porque é a renda do clube mesmo. Eu entendo também. Eu entendo. Porque... Só que eu acho que eles precisam se reunir para chegar a algo melhor. Mas vamos pensar numa coisa, Veneza? Faz um sócio mais barato. Não, faz um setor. Olha... O Flamengo estuda a possibilidade de contar com um reforço de peso para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Hulk, atualmente no Atlético Mineiro, cujo nome passou a ser debatido internamente no clube carioca. De acordo com o jornalista Antônio Carlos, o técnico Felipe Luiz teria feito um contato direto com o jogador, apresentando o projeto do Flamengo e manifestando interesse em contar com ele no elenco. A intenção do rubro-negro é fortalecer o grupo para a disputa de grandes títulos, como o Super Mundial de Clubes, programado para os próximos anos. A possível chegada de Hulk ao Flamengo é vista com bons olhos nos bastidores do clube. O atacante é conhecido por sua potência nos arremates de longa distância, habilidade em cobranças de bola parada e versatilidade em campo, podendo atuar como centroavante ou aberto pelos lados. Uma eventual parceria com Pedro no ataque é considerada promissora e de grande potencial ofensivo. Além do aspecto técnico, o Flamengo valoriza a experiência e a liderança que Hulk pode oferecer ao grupo. O jogador, com passagens de destaque no futebol europeu e na seleção brasileira, é considerado um nome com perfil ideal para agregar em momentos decisivos, especialmente contra adversários de alto nível no cenário internacional. Vestir a camisa do Flamengo também poderia representar uma oportunidade de maior visibilidade para Hulk, inclusive com chances de retornar ao radar da seleção brasileira diante da enorme exposição midiática que o clube oferece. Agora eu quero saber de vocês contratariam Hulk? Deixe sua opinião nos comentários. Então é isso, nação. Não esqueça de deixar a curtida no vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima e saudações rubro-negras.